A gametogênese. A gametogênese permite que as células germinativas, presentes nas gónadas, se transformem em células haploides, gametas, capazes de se unir e formarem uma nova célula diploide, que dará origem a um novo ser, cujo material genético é o resultado da junção das anteriores. O processo de divisão celular, que permite a gametogênese, é a meiose, que garante a diversidade genética, aspecto inerente à reprodução sexuada, e contribui para aumentar a probabilidade de sobrevivência da espécie, conferindo-lhe maior capacidade de adaptação. No caso do homem, designa-se por espermatogênese a formação de espermatozoides. Esta dura cerca de 64 dias. No ser humano, bem como em muitas outras espécies, é o espermatozoide que define o sexo do bebê, uma vez que existe o cromossoma materno, que é sempre X, e um paterno, que pode ser X ou Y. Se o espermatozoide tiver o cromossoma X, nascerá uma menina. Se tiver o Y, um menino. No caso da mulher, a formação dos gametas designa-se por oogênese e inicia-se no desenvolvimento embrionário. Na puberdade, retoma-se a formação de gametas, iniciada durante a gestação, e sempre que ocorre a libertação do oócito 2, ele apenas dura 24 horas. O sistema reprodutor masculino é constituído pelo pénis, pelo escroto, pelas gónadas de testículos, pelas vias genitais e pelas glândulas anexas, vesícula seminal, próstata e glândula de Cooper. O espermatozoide produzido nos tubos seminíferos é o gameta masculino. As gónadas masculinas são os testículos. Estes são formados por canais denominados túbulos seminíferos, dentro dos quais os gametas masculinos, os espermatozoides, são fabricados depois da puberdade. Os testículos estão num saco, escroto, pendurados por baixo do abdômen, de forma que a temperatura de produção de espermatozoides seja ligeiramente mais baixa que a temperatura corporal. As hormonas FSH e LH atuam nas gónadas, respectivamente nas células Sertoli, produzindo inibina, e nas células de Leydig, produzindo testosterona. Esta última, essencial para a ocorrência de espermatogênese e desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Na puberdade, ao mesmo tempo que aparecem no rapaz os caracteres sexuais secundários, inicia-se nos testículos a espermatogênese, processo que consiste na formação de espermatozoides e que ocorre ininterruptamente ao longo da vida do homem. As células germinativas, espermatogónias, que existem junto à parede do tubo seminífero, dividem-se por mitose, fase de multiplicação. Algumas células filhas transformam-se em espermatócitos 1 após sofrerem síntese proteica e duplicação de material genético, preparando-se para entrar em meiose, fase de crescimento. Os espermatócitos 1, ao terminarem a meiose 1, formam duas células haploides, espermatócitos 2, que sofrem meiose 2, originando 4 espermatídeos, fase de maturação. Os espermatídeos sofrem, então, uma série de alterações até se transformarem em espermatozoides, fase de diferenciação. Nesta fase ocorrem perda de grande parte do citoplasma, reagrupamento do complexo de Golgi formando o acrosoma, desenvolvimento, a partir dos centríolos, de um flagelo que se liga à cabeça por um segmento intermédio rico em mitocôndrias. O sistema reprodutor feminino é formado pela vulva, pelas gónadas, ovários, trompas de falópio, pelo útero e pela vagina. O óvulo produzido nos ovários é o gameta feminino. As gónadas femininas são os ovários, situados na cavidade abdominal e parcialmente cobertos pelas trompas. É lá que se produzem os gametas femininos até à menopausa e as hormonas sexuais femininas, estrogénios, cuja função é principalmente a proliferação e crescimento de células específicas no corpo, responsáveis pelas características sexuais secundárias, e progesterona, que está relacionada com a preparação final do útero para a gravidez e dos seios para a lactação. A produção de gametas femininos inicia-se nos ovários do feto feminino, com uma multiplicação elevada de oogónias, células germinativas, por mitoses sucessivas, fase de multiplicação. Em cada oogónia ocorre síntese proteica, duplicação de material genético e início de meiose 1, parando em profase 1, formando-se assim os oócitos 1, fase de crescimento. Entretanto,
Surgem à volta de zoócitos 1 os folículos primordiais. Muitos destes irão degenerar durante o desenvolvimento do feto, permanecendo nesta fase até ao reinício da gametogênese, que acontece na puberdade. Fase de repouso. Fase de maturação. As células foliculares que envolvem o oócito desenvolvem-se, formando uma camada regular, folículo primário. Ao continuarem o seu desenvolvimento, forma-se a granulosa. Entre a granulosa e o oócito surge um revestimento transparente, a zona pelúcida, que protege o gâmeta. Nesta fase, ocorre a diferenciação de uma camada mais externa, a teca, formando-se o folículo secundário. A camada de células foliculares continua a aumentar e surgem cavidades cheias de líquido, folículo terciário. O folículo terciário vai aumentar as suas dimensões devido à multiplicação das células foliculares e à formação de uma única e maior cavidade folicular, surgindo assim o folículo de Graaff. No oócito 1, no interior do folículo, continua a crescer e vai então retomar a meiose 1, concluindo-a e originando o oócito 2 e uma outra célula, o primeiro glóbulo polar, mais pequena devido à desigual repartição de citoplasma entre ambos. O oócito 2 inicia a segunda divisão da meiose, mas esta apenas avança até à metafase. O folículo de Graaff posiciona-se junto à parede do ovário e, devido a enzimas proteolíticas que possui, promove uma ruptura na camada de células foliculares e na parede do ovário, permitindo a libertação do oócito 2 para o exterior deste órgão, ovulação. Ao ser libertado, o oócito 2 é captado pelas trompas de Falópio. No caso de ocorrer fecundação, a sua maturação completa-se assim que o espermatozoide o atingir. Assim, este retoma então a meiose 2, concluindo-a e formando o óvulo e o segundo glóbulo polar. Mais uma vez, a citocinese não ocorre de modo equitativo e o segundo glóbulo polar fica com menos citoplasma que o óvulo. No entanto, este acaba por degenerar, uma vez que já cumpriu a sua função. No ovário permanecem os restos do folículo de Graaff que vão formar uma pequena cicatriz, corpo amarelo, que segrega hormonas e pode degenerar se não ocorrer fecundação. As hormonas FSH e LH, produzidas pela hipófise, desempenham um papel importante na oogênese, sendo que a primeira estimula o desenvolvimento dos folículos e a segunda, quando se encontra no seu máximo de concentração, provoca a ovulação. A reprodução tem o objetivo de perpetuar a espécie. O homem reproduz-se de forma sexuada, o que implica a união de duas células haploides, uma feminina e outra masculina. Estas células produzem-se nas gónadas dos progenitores, através de fenómenos de meiose, a gametogênese, controlada por mecanismos hormonais, permitindo que as células germinativas diploides, espermatogónias nos homens e oogónias nas mulheres, se transformem em células haploides, espermatozoides e oócitos 2, respectivamente, capazes de se unir a quando de fecundação para formar uma célula diploide, zigoto, mantendo o cariótipo da espécie. A meiose revela-se assim um processo de divisão celular essencial à manutenção da biodiversidade genética intraespecífica.